Bem-vindos ao nosso debate de vegetação e urbanismo, integrado na 7ª semana da Reabilitação Urbana de Lisboa. Temos connosco Marlene Roque, arquiteta pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, Aline Guerreiro, mestre em construção, Ana Júlia Francisco, engenheira agrícola, o Guimar, arquiteto paisagista, o professor Luís Miguel Pontes Martins, da UTAD, e Francisco António Pereira Coimbra. Ora, a construção e urbanismo têm estado debaixo dos holofotes pela negativa e pela positiva no primeiro caso, devido ao consumo de recursos e devido também às emissões de gases com efeito de estufa do próprio setor da construção. No segundo, pelo potencial de mitigação e de adaptação às alterações climáticas. E também o potencial para melhorar as nossas vidas, a nossa saúde, o nosso ambiente, as nossas cidades. Eu gostava de perguntar se já estamos realmente a aproveitar esse potencial para melhorar as nossas vidas, as nossas cidades, ou se continua a fazer-se mais do mesmo, cidades construídas para os carros e não para as pessoas. Quem é que quer começar? Eu posso fazer uma breve introdução. O Portal da Construção Sustentável trabalha na área da construção, precisamente tentando que ela seja mais amiga do ambiente ou o menos impactante possível, e claro que também temos sempre a referência ao planeamento urbano e à necessidade que as cidades têm de ser ou de integrar cada vez mais vegetação. E nós arquitetos, e também foi por isso que acho que é um contributo muito grande a área da arquitetura e da arquitetura paisagista estar neste debate, porque podemos também fazê-lo integrando a vegetação nos edifícios, nas coberturas verdes, nas paredes revestidas a vegetação. Isso tudo irá com certeza ajudar a mitigação das alterações climáticas e também ajudar a que o ar nas nossas cidades se purifique e que seja que possamos estar numa cidade mais saudável, digamos assim, porque esta questão da vegetação tem também e implica também a saúde dos habitantes das cidades. Se me permite, não sei, eu gostaria de acrescentar ao comentário da Aline. De facto, estamos num período de transformação no que concerne à arquitetura, aos edifícios e à legislação. Estamos numa fase que eu acho até fantástica, porque estão a acontecer mudanças e que espero que até 2030 tenham um impacto que se espera e que está relacionado com este tema que deriva das alterações climáticas e das metas de Paris, mas que o seu resultado, o seu impacto direto tem a ver com os edifícios NZEB, que a partir deste ano estarão obrigatoriamente a incluir os edifícios de habitação. E as cidades são maioritariamente serviços, equipamentos e habitação. E desta forma nós vamos estar a responder, até por imposição legal, para que os edifícios tenham necessidades e consumos menores. E neste sentido, penso que todos vamos chegar a esta conclusão, efetivamente as coberturas verdes têm um contributo significativo, impactante, nesta redução de consumo de energia para que estejamos confortáveis dentro dos edifícios, porque há limitações, e estas estão estabelecidas, para as necessidades de energia, dado que o setor da construção, como já o disseram e bem, representa cerca de 40% do consumo global de energia. Isto tem um peso muito grande, a fatia é maior, está relacionada com a nossa atividade, direta ou indiretamente todos os que aqui estão presentes e, portanto, de facto, as coberturas verdes poderão ter um impacto muito positivo e penso que falaremos disso nos próximos minutos. Pronto, também só para acrescentar ali dois ou três pontos, porque também fazemos um conjunto de diagnósticos, muito desta parte relacionada com a infraestrutura verde, digamos assim. Agora, eu acho que o modelo que nós muitas vezes fazemos na qualificação dos espaços verdes ainda olha muito pouco para a importância dos solos. Nós ainda continuamos num modelo de construção onde a impermeabilização, inclusivamente em espaços verdes, que são de jardins, por definição,
a impermeabilização ainda é excessiva. E estamos também mesmo a falar ao nível do projeto. O uso de materiais pesados, o uso excessivo do sistema em caldeira, de confinar demasiado a raiz da árvore. O modelo de que nós, de alguma maneira, temos na nossa cabeça de que a árvore tem uma raiz aprumada e as árvores não têm raiz aprumada. A raiz das árvores é essencialmente horizontal e é um registro que nós ainda não conseguimos ultrapassar, quer dizer, este confinamento do sistema radicular a um vaso, que não é onde a árvore se sente bem, não é onde a árvore está bem. E ainda não desligamos muito, as nossas cidades ainda continuam demasiado agarradas a esse modelo em vaso, em detrimento de uma plantação mais em faixa, mas onde a árvore estiva possa também ter o seu papel. Quer mais acrescentar alguma coisa? Ou posso passar à próxima pergunta? Então, se calhar passo já à próxima pergunta. Nós falamos das coberturas verdes. Há ou não um perigo de haver competição entre as coberturas verdes e a necessidade de apostar no autoconsumo, portanto, dos painéis fotovoltaicos? Eu penso que não há nenhuma contradição, e eu penso que no fim é exatamente o mesmo uso, ou seja, os painéis fotovoltaicos, de certa maneira, têm o mesmo papel que as plantas têm. As plantas transformam a energia do sol em energia para consumirem, para poderem funcionar, e fazem trocas com o ambiente para poderem produzir essa energia. Os painéis fotovoltaicos e solar térmicos fazem exatamente a mesma coisa, eles transformam a energia do sol em aquecimento de água ou energia elétrica, e vão mais longe. O ponto da legislação NZEB é que a própria arquitetura tenha que mudar e tenha que ser reativa ao meio ambiente. Portanto, o arquiteto tem que pensar no ambiente que o rodeia, tem que desenhar um espaço que consiga aproveitar parte dessa energia passiva, portanto, logo à partida tem que pensar que uma sala tem que estar virada para um determinado lugar, que a cozinha tem que estar noutro lugar, que o quarto noutro lugar. E, portanto, logo à partida o edifício tem que consumir menos energia, para depois tudo o resto poder ser compensado com a energia que é produzida nas coberturas. Do ponto de vista técnico, há soluções que facilmente conseguem ajustar as duas soluções, em que podemos ter à mesma coberturas verdes com painéis solares térmicos e fotovoltaicos. É uma questão de perceber que cada projeto é um projeto, que área que temos disponível para produzir energia elétrica e que área que podemos ocupar com coberturas verdes. Portanto, são soluções perfeitamente análogas e perfeitamente possíveis de compatibilizar. Eu até posso só acrescentar, porque me cruzei com isso num dos meus últimos artigos, que os painéis fotovoltaicos também produzem melhor se não estiver demasiado calor, e que as coberturas verdes, de certa forma, podem realmente ajudar a controlar a temperatura e, portanto, podem até, no limite, aumentar a produção dos painéis fotovoltaicos. Mais alguém gostava de falar sobre isto? Ou posso agora falar outra coisa? Não sei se Ana Júlia Francisco ou Francisco Coimbra querem acrescentar alguma coisa. Não. Coberturas verdes não é bem a minha área. Também falamos agora do... Passo. Muito bem. O professor Luís Martins falou da questão dos confinamentos. De certa forma, os confinamentos ajudaram ou deram às pessoas um vislumbre daquilo que poderá ser as cidades do futuro, cidades com menos ruído, menos poluição, e eu recordo que, segundo os estudos mais recentes, morrem mais de 8 milhões de pessoas por ano no mundo devido à poluição. Cidades, lá está, mais viradas para a vivência diária das pessoas e menos utilitárias, no sentido de menos viradas para o trânsito. Sim, presentemente há muito apoio para apoiar a mobilidade, inclusive as ciclovias e tudo mais, mas o que uma pessoa vai vendo também nesses projetos é que para ajudar a uma situação de mobilidade, muitas das vezes também se prejudica a própria cobertura verde, com a tal, mais uma vez, com o excesso de impermeabilização que se está a usar. Eu, quando falava aqui
no confinamento é o confinamento que nós fazemos à raiz, é um conceito diferente. O solo, e eu insisto mais uma vez na questão do solo, porque o solo é um ecossistema vivo, e isso é mal percebido na nossa... é mal compreendido nas nossas cidades, porque o solo é um ecossistema, e nós se impermeabilizamos, não prejudicamos só as árvores, prejudicamos toda a biodiversidade que lhe está associada, e as árvores precisam também de ter aquela vida que lá está. E há um uso excessivo do betão, claramente. E devíamos usar e ir para soluções até mais económicas, até mais amigas das árvores, mais amigas do ambiente, que ajudassem, de facto, a melhorar a condição global. E não é muito isso que nós vemos. Ainda não fizemos esse rasgar da forma como planeamos e como pensamos na questão do solo. As questões depois que têm a ver já na intervenção em concreto nas árvores também temos muito que evoluir, e aí o Francisco Coimbra também pode, penso que ele certamente terá muito a dizer na forma como nós vemos a árvore, porque a árvore, nós temos que caminhar para termos árvores grandes, porque é importante termos vegetação, mas são as árvores grandes que nos dão benefícios efetivos, são elas que nos dão uma resposta ambiental e que nos fazem uma depuração do ruído, uma depuração das poeiras. As árvores pequenas também têm o seu papel, e é evidente, a gente fala aqui nas culturas verdes, que é relevante, mas o nosso foco tem que ser árvores grandes. Para conseguirmos ter efetivamente bons benefícios grandes, temos que ter, e o projeto tem que começar no solo, porque investimos imenso dinheiro em árvores, às vezes caríssimas, de grandes portes, e elas vão morrer, muitas das vezes, devido ao sol. Tão simples quanto isso. Investe-se muito na árvore e muito pouco na preparação do terreno, muito pouco na percepção e em compreender o que é o solo. E o processo tem que começar por aí. Gostava de passar a palavra a Francisco Coimbra. Em relação a esta questão que o professor Luís Martins abordou, da questão das árvores grandes, não é? Pronto, efetivamente, e reportando-nos, por exemplo, à produção de oxigênio, é evidente que quem produz oxigênio são as folhas, é o principal órgão produtor de oxigênio das árvores. E, portanto, quanto maior a árvore for, mais folhas tem, isso é óbvio, não é? E logo produz mais oxigênio, não é? Portanto, uma árvore adulta, obviamente que produz mais oxigênio. E por isso é que quando falamos em substituição de árvores, quando por alguma razão temos que as substituir, que as abater, é importante não pensar numa substituição unitária, não é? Uma árvore cortada por uma árvore plantada, como é óbvio, porque uma árvore grande presta muito mais serviços de ecossistema, não só a questão da produção de oxigênio, como todos os outros que sabemos, mas essa substituição deve ser por área de coberto, não é? Portanto, nós cortamos uma árvore grande, somos obrigados a prescindir de uma árvore grande, é óbvio que não é substituir por uma, em situações em que isso é possível, não é? Porque se estamos num arruamento que é por caldeira, obviamente que não vamos conseguir, mas podemos substituir noutros locais do espaço urbano, em parques ou jardins, eventualmente plantar mais árvores e conseguir substituir a curto prazo esse coberto e essa capacidade de produção de oxigênio. Agora, é importante também ter a noção, porque às vezes quando falamos de árvores grandes, ser importante reter árvores grandes, porque elas nos prestam mais serviços, porque nos produzem mais oxigênio, sequestram mais carbono. A questão é que também temos que perceber que muitas vezes árvores antigas, se não estiverem em boas condições fisiológicas, também já não estão a prestar um serviço relevante.
E se nós temos, obviamente, quando estamos a falar num espaço natural ou num parque em que a presença dessa árvore decrépita não inviabiliza a plantação de outras, ótimo, deve ficar, porque de facto a própria árvore decrépita e velha é um ecossistema e permite uma série de outros seres vivos viverem nela. Agora, quando estamos em espaços limitados, eventualmente, apesar de sabermos isso, que uma árvore adulta produz muito mais oxigênio do que uma árvore jovem, nós podemos ter que pensar em substituí-la, porque nessas situações nem sempre é vantajoso manter uma árvore que está decrépita, que está fisiologicamente debilitada, impedindo a plantação de árvores mais adaptadas, de árvores que estão em melhores condições e que têm potencialmente outra durabilidade. Um bocadinho pensar em termos futuros, em termos de médio e longo prazo. Vou perguntar à Ana Júlia Francisco se Lisboa tem árvores suficientes, tem investido imenso em árvores, tem-se plantado as milhares de árvores em Lisboa. Isso faz parte de uma estratégia a longo prazo? Sim, sempre uma estratégia a longo prazo, sobretudo nos últimos tempos em que de facto o valor da estrutura verde da Câmara tem investido bastante e tem conseguido apoios também para algum investimento no sentido de promover a plantação de arvoredo, sobretudo em zonas que estavam sem coberto arbóreo algum, zonas que têm sido requalificadas em corredores verdes, em zonas de parques, em zonas, no fundo, de fruição pública e que nos últimos 2, 3 anos em que houve de facto uma incidência maior de plantações, evidentemente que são plantações de futuro, não é? São plantações, foi muito plantações, embora algumas com árvores já com algum porte, ou pelo menos do porte que habitualmente utilizamos na via pública, em caldeiras, onde não podemos plantar árvores muito pequeninas, porque são facilmente vandalizadas, mas em áreas onde foram feitas plantações de árvores de pequenino porte, que evidentemente temos que dar tempo a que cresçam e que formem o coberto arbóreo que pretendemos para de facto aumentar de uma forma generosa a canopia geral da cidade. Sendo que Lisboa, apesar de tudo, é uma cidade cujo coberto arbóreo, coberto verde, é bastante generoso, apesar de tudo. Se olharmos para um ortofotomapa geral da cidade, vemos que temos, de facto, o privilégio de ter um coberto arbóreo generoso. Mas não será suficiente, de facto. Não é suficiente em muitas zonas da cidade em que já se verificam, não é? Os efeitos das ilhas de calor e onde, pronto, normalmente aí nas zonas mais consolidadas, mais antigas e também de espaço mais restrito, onde é de facto difícil fazer implantação de arvoredo e onde tem sido feito um esforço, mesmo quando às vezes não conseguimos pôr árvores de colocar árvores e implantar árvores de grande porte, como aliás o Francisco muito bem justificou, que são aquelas que nos podem de futuro e no seu estado adulto em pleno funcionamento nos dão os melhores e os maiores serviços de ecossistema, mas temos também tentado implantar arvoredo de menor porte em alguns locais onde de facto a situação urbanística não permite de facto termos árvores de grande porte, mesmo com algum condicionamento de copa. Portanto, acho que Lisboa tem feito bastante nos últimos tempos, quer de facto na implantação de arvoredo novo para comatar áreas que tinham pouco coberto arbóreo, mas também uma tentativa muito grande e muito conseguida de manter o arvoredo adulto. Cada vez mais tentamos preservar o arvoredo adulto que temos, pese o facto de que tem que ser sempre feitas substituições. Mas tentamos, com muitas alterações que temos tido na gestão nos últimos anos, fazemos um esforço muito grande para tentar manter o arvoredo que temos, de facto. Por acaso, de propósito, ontem pelas 11 da noite ia na Avenida de Berna e foi fechado o trânsito para passar uma árvore gigantesca na Praça de Espanha, não sei para onde é que ia, mas ia em direção ao Marquês de Pombal.
E em direção ao Parque Eduardo VII, sim, Marquês de Pombal. Então sabe qual é a árvore, muito bem. Sei. Imagina. É assim, pronto, as operações de transplante que até são muito criticadas, até por alguns mais puristas, e que eu pessoalmente, enquanto defensora das árvores, trabalho com elas, pronto, tal como o Francisco, como provavelmente o Luís Martins, muito diretamente. O transplante de uma árvore semi-adulta, adulta, pequena, enfim, quanto maior e mais velha for, mais complicado se torna. É sempre discutível, é sempre um trauma grande para uma árvore, mas quando não temos alternativa alguma, de a manter no local, e temos várias situações dessas na cidade, é quase impossível não haver. Até porque até os próprios regulamentos urbanísticos obrigam muitas vezes a tirar as árvores do sítio, porque, por exemplo, quem é urbanista e conhece, por exemplo, as escolas estão em processos constantes de requalificações devido à legislação urbanística que é imperioso cumprir. Por exemplo, e portanto, mas como é isso, há outras estruturas em que isso acontece. E tentamos, de facto, quando, enfim, economicamente é possível, tentamos fazer transplantes, alguns com muito sucesso, na verdade, às vezes sempre em situações muito complicadas, por exemplo, como agora, muito fora da época, mas sempre muito condicionados pelas questões de obra que não se compadecem com as questões do funcionamento normal da árvore, infelizmente, mas tentamos ao máximo aproveitar, precisamente porque o culpado de uma árvore de médio porte é muito mais favorável que 3 ou 4 árvores pequenas, que evidentemente daqui a uns anos terão e poderão estar a produzir serviços de ecossistema semelhantes, mas se pudermos de facto manter aquela área foliar a funcionar, a mim parece-me sempre um ganho. Eu, pelo menos, defendo que sim. Evidentemente que o indivíduo arbóreo tem que o justificar, o local para onde vai tem que o justificar. Enfim, há sempre aqui uma balança onde tentamos colocar ambas as coisas para justificar um transplante. Mas, de facto, estamos numa fase de alguns transplantes. Essa não podia ser transportada durante o dia por imposição policial, teve que ser durante a noite, mas só hoje de manhã é que foi colocada no sítio, de facto. Que árvore era, só por curiosidade? A que viu ontem era um freixo, eram fraxinos angustifolia. Um fraxinos que lá está, uma espécie que já temos pouquíssimo, que tem imensos problemas quando implantados de novo por causa também das questões que o professor Luís Martins apontou. Muitas das questões de problemas das árvores novas são efetivamente aquilo que o Luís já muito bem acentuou, que é a instalação deficiente, e depois temos dificuldades porque são indivíduos que são muito exigentes, em alguns, nomeadamente em água, em solo orgânico, e que não conseguem encontrar essas condições e depois andam ali durante muitos anos a patinar, para ser assim um bocado livre na linguagem, e acabamos por não ter às vezes árvores de qualidade. Freixos é uma das espécies que exige muita água, que exige bons solos e, portanto, temos vindo a perder um pouco na cidade de Lisboa, portanto, sempre podemos aproveitar freixos, de facto, aproveitamos. Este vamos ver, esperemos que sim, esperemos que ele vingue, esperemos que ele fique bem, vai para um sítio também privilegiado, vai para um relevado no Parque Eduardo VII, foi para lá. Vamos ver se sobrevive. É sempre na expectativa de que sobreviva, sim. Falou do efeito de ilha de calor e o professor Luís Martins tinha falado também na questão da impermeabilização e de que também é importante a vegetação para, na verdade, a vegetação é muito importante para ajudar a controlar as inundações. Portanto, temos aqui dois efeitos das alterações climáticas que são crescentes, que são cada vez mais fenómenos climáticos extremos, nomeadamente tempestades que, portanto, em que chove muito num curto período de tempo e, portanto, demasiado betão numa cidade não ajuda, não é? Portanto, temos mais inundações por causa disso e isso pode ser importante nas áreas verdes, para aí. E, por outro lado, temos também o efeito de ilha de calor de que falou agora, e que, como disse, já se começa a notar em Lisboa, em zonas onde há menos árvores. Eu gostava de falar, de vos perguntar, não sei quem quer ser o primeiro, para falar um pouco então deste potencial da vegetação para potencial de adaptação, neste caso não tanto de mitigação, mas sobretudo de adaptação às alterações climáticas nas cidades. Eu queria falar só um pouco, há pouco falámos, dado que é a Semana da Reabilitação,
falámos há bocadinho das impossibilidades de ter mais vegetação em locais consolidados. Penso que uma das coisas que aprendemos com a pandemia é que as cidades mais densas são mais resilientes. As cidades mais densas também muitas vezes têm menores espaços verdes, têm menos áreas permeáveis. No entanto, têm muitos edifícios. E os edifícios têm que deixar de ser vistos como seres passivos, que não respondem, para passarem a ser vistos como atores que prestam serviços ecológicos à cidade. Nós, hoje em dia, temos regulamentos camarários que regulamentam os índices de construção e índices de permeabilidade. A maior parte das câmaras, quando construímos um edifício, sabemos que uma determinada parte do terreno não pode ser impermeabilizada e que terá que ser manter permeável. Não falamos, no entanto, da água que cai nas coberturas dos edifícios. Os edifícios, já há várias cidades que aplicam taxas à água que os edifícios acumulam e descarregam no sistema pluvial da cidade, e as coberturas verdes são uma forma de mediar essa permeabilidade. Portanto, as coberturas verdes, sobretudo as coberturas verdes chamadas intensivas, que têm um substrato mais alto, e há exemplos de edifícios que, quando planeados, podem ter capacidade para ter até 2 metros de solo nas suas coberturas. No caso de edifícios que existem, talvez seja mais complicado, mas podemos ir até 20, 30 centímetros, ainda assim ter uma boa capacidade de retenção de água, que permite que, tendo condições de suporte para uma vegetação com uma maior biodiversidade, consigam ter uma evapotranspiração maior, o que implica que, por um lado, o edifício consegue reter no seu substrato e, sobretudo, se for planeado para ter reservatórios, consiga reter essa água e até usá-la depois, por exemplo, nas águas sanitárias do edifício, ou descarregar essa água na rede pluvial já depois do pico de precipitação, e sendo que temos cada vez mais picos de precipitação dadas as alterações climáticas, mas, sobretudo, essa vegetação, através da sua evapotranspiração, consegue depois, ao longo do dia, evaporar essa água. A evaporação dessa água permite fazer uma transferência de matéria, mas, sobretudo, uma transferência de energia. Portanto, a temperatura que estaria acumulada no solo passa para o vapor de água e consegue diminuir o efeito de ilha de calor. Portanto, as coberturas verdes podem ser, sobretudo, benéficas em locais mais densos, onde não existem espaços verdes. Existem algumas cidades, em Portugal não conheço, sei que no caso do Porto, existe um projeto que foi estabelecido parceria entre a Associação de Coberturas Verdes e a cidade do Porto, que é o projeto do Quintal Sado, em que se inscreveu nos regulamentos camarários diretivas que fomentam a aplicação de coberturas verdes, e de facto, se nós pensarmos na cidade do Porto, ou na rede metro de superfície do Porto, existem muitas estações que têm, de facto, coberturas verdes. E existem cidades, como por exemplo no caso de Chicago, onde se fomentam em locais mais densos, existem incentivos camarários, nomeadamente isenção de taxas, de edifícios que consigam aplicar determinado índice de coberturas verdes ou de fachadas verdes, para exatamente conseguirem contribuir para o que a cidade já não consegue fazer, porque não há mais espaços verdes, de conseguirem contribuir de alguma maneira para diminuir o efeito de ilha de calor, conseguirem diminuir o efeito de gases de efeito de estufa. Portanto, as plantas conseguem absorver alguma taxa de CO2 e transformá-la em oxigênio e acumulá-la nos seus tecidos lenhosos. Mesmo que estamos a falar de herbáceas, sobretudo se for feita uma manutenção ajustada, podemos ter alguma deposição de matéria orgânica nas coberturas e, portanto, esse CO2 pode ser acumulado com matéria orgânica nas coberturas. Se estivermos a falar de coberturas verdes que podem ser usadas para a produção de alimentação, esse CO2 é transformado em produtos alimentares, que podem ser colhidos e portanto, algumas plantas conseguem também reter partículas em suspensão. Portanto, as partículas em suspensão que resultam, por exemplo, dos pneus dos automóveis, da queima de combustíveis fósseis, podem ser acumulados nas estruturas das folhas, das flores, e conseguem depois ser depositados no substrato, lá está, se for feita uma manutenção ajustada. Portanto, as coberturas... Nós estamos a fazer este debate já com muitos anos de atraso. Eu lembro-me há pelo menos 10 anos visitei a Suécia e estive precisamente a visitar coberturas verdes na Suécia, onde na altura, portanto há 10 anos, já era uma história antiga. Só agora que estamos a discutir as coberturas verdes. Eu acho que há uns anos atrás, portanto eu sou arquiteto paisagista, tenho um ateliê de arquitetura e arquitetura paisagista e portanto trabalhamos às duas escalas. E há uns bons anos atrás, de facto, víamos algumas coberturas verdes em alguns edifícios. Foram muito polémicas, em alguns casos, muito faladas, entretanto desapareceram. Eu gosto de pensar que desapareceram porque foram assimiladas. Tudo isto demora um certo tempo a entrar em debate e a União Europeia agora tem um novo Pacto Ecológico Europeu que tem uma série de diretrizes que vão começar a sair ao longo dos próximos 10 anos e que terão determinadas consequências. A legislação de NZEB é uma delas que
irá implicar que os arquitetos tenham que reconsiderar a forma como o edifício é pensado. E isso irá mais longe, sem dúvida, nos próximos anos, esperemos que sim, e teremos que pensar em regulamentar os serviços ecológicos dos edifícios. Se começarmos a falar de regulamentar os serviços ecológicos dos edifícios, significa que os edifícios têm de contribuir alguma coisa para a cidade. E isso pode ser tanto do ponto de vista da obrigação, nomeadamente de usar materiais que tenham uma incorporação de carbono reduzida, portanto, porque o edifício acumula materiais que vêm de uma panóplia imensa de paisagens, portanto, o setor da construção tem um impacto imenso nas alterações climáticas e a arquitetura aí tem um papel preponderante. E, portanto, podemos regulamentar esses serviços ecológicos através de incentivos de isenção de taxas. Penso que, se olharmos, por exemplo, para o Prémio Pritzker, que, para quem não conhece, é o Prémio de Arquitetura Internacional, que é uma espécie de barómetro que dá um prémio a um ateliê que, pelo seu trabalho de carreira, contribuiu para a melhoria da qualidade de vida, para a melhoria da arquitetura a nível mundial. E se olharmos Nobel da Arquitetura. Diga. O Nobel da Arquitetura. Exatamente. Se olharmos para o último prémio do ano passado, que foi atribuído a um ateliê de arquitetura francês, lá Cateau e Vassal, e se olharmos para o que o júri fala, portanto, não estamos, se olharmos para os edifícios dele, não vamos ver coberturas verdes à primeira vista, mas vamos ver edifícios que são mais premiáveis. Vamos ver edifícios que têm na sua organização espaços que não são completamente controlados climaticamente, espaços que usam recursos mais económicos, que usam materiais recicláveis, que contribuem a alguma coisa para a cidade e que, sobretudo, conseguem que, ao longo dos últimos anos, onde o ar-condicionado nos desligou do mundo, nos deixou, fizéssemos com que pudéssemos pensar as cidades sem pensar, como falavam há bocadinho, do sol, sem falar do clima, sem falar do ambiente, tivéssemos que, portanto, ficámos desconectados do mundo e este último prémio, portanto, permeia soluções que contribuem para essa nova relação com o mundo. Portanto, penso que nos próximos 10 anos iremos ver muitas soluções a aparecer e as coberturas verdes, sem dúvida, que serão uma delas. Eu gostava só... A Aline e a Marlene queriam dizer alguma coisa também. Sim, eu queria só acrescentar, já que se falou também aqui há várias vezes da pandemia, um dos resultados desta pandemia é que as pessoas sentiram que há uma necessidade enorme de relacionar o edifício com zonas verdes, sentiram muita necessidade e sentem falta de facto de ter em casa um pequeno espaço verde, o que seja, para poderem manter essa relação. Depois, em relação às coberturas verdes, o que se passa, e este atraso dos 10 anos que o Luís referiu, tem muito a ver também com um processo de desmistificação que tem que se fazer em relação às coberturas verdes. Eu ainda hoje estive numa reunião logo de manhã com um cliente dos Açores e a ideia é desenvolver um modelo de cobertura verde com materiais endógenos da própria região dos Açores, e uma das coisas que ele me perguntou logo foi: mas isto depois não dá para ser certificado porque o regulamento de eficiência energética não contempla coberturas verdes. Quando isto não é verdade. Além, depois da questão de a cobertura verde vai provocar imensas infiltrações e vai correr mal, quando uma cobertura normal exige manutenção, portanto não há nenhuma solução mágica para uma cobertura que seja plena e que funcione bem durante 50 anos, portanto é sempre necessário haver uma manutenção, e acho que é preciso desmistificar esta questão de que as coberturas verdes ou as paredes verdes vão pôr em causa o conforto higrotérmico do edifício. Se me permitirem, eu até acrescento mais, Aline, é precisamente sempre a ganhar, é um exercício de adição, porque do ponto de vista da eficiência energética, e agora casando, articulando com o que o arquiteto Guiomar disse, efetivamente as diretivas da NZEB, no sentido dos edifícios terem que gerar a energia que precisam para o seu consumo, para que as pessoas no seu interior estejam na dita temperatura de conforto de 18, 21 graus. Para que estejam nesta temperatura, nada, e eu enquanto perita qualificada e enquanto especialista na eficiência energética, não há nada que diga na lei que eu não possa, daqui em diante e com as novas diretivas, construir uma glass house no Algarve. A questão é, isto é uma balança com dois pesos. Precisa de mais energia para atingir a temperatura de conforto, tem que produzir a sua própria energia. Produzem, injeta na rede ou produzem em autoconsumo, tem que a produzir. Então, isto é um exercício que nós, arquitetos, vamos ter que fazer. Se não queremos as nossas coberturas ou fachadas com painéis fotovoltaicos,
Então temos que fazer o início, um reverso do processo, que é, de início, pensar a arquitetura de uma forma mais passiva, de maneira a que as necessidades sejam menores. E porquê é que se fala tanto na pobreza energética, à parte do custo da energia ser elevado? É porque os nossos edifícios têm muitas perdas e ganhos de energia nas duas estações do ano, na estação de aquecimento para aquecer e na de arrefecimento. Mas têm necessidades porque, isto é um raciocínio lógico, porque perdemos muita energia na estação de inverno e ganhamos muita energia. Também a arquitetura se desconectou da geografia, da orografia, como falava o Hugo. Se desconectou porque projetamos indiferenciadamente. Isso é um erro crasso e é uma coisa que eu digo aos meus alunos, é um erro muito crasso. Primeiro temos de nos ligar ao local, à geografia, à orografia, aos ventos e ao sol. Isto faz lembrar aquele cartoon em que estão dois senhores a olhar para o fundo da Terra, para o centro da Terra, à procura do petróleo e tem um sol brilhante atrás de si. Portanto, a energia está cá, é gratuita. Nós, arquitetos, temos que dimensionar os nossos edifícios para o fazer. Quando é que isto se articula com as coberturas verdes? Há uma série de benefícios nas coberturas verdes e de maléfico não tem nada, nem é um inimigo. O problema das impermeabilizações, como dizia a Aline, também acontece com uma cobertura em betão. Mas façamos este exercício. Uma cobertura de betão em Lisboa, exposta no dia do solstício de verão, pode atingir uma temperatura, independentemente do albedo, pode atingir uma temperatura na ordem dos 73 a 75 graus Celsius. Uma cobertura verde não ultrapassa os 30. Ora, isto quer dizer o quê? Que a cobertura verde, independentemente do tipo de vegetação, já não é tão independente, como dizia o Hugo, à altura do solo, se é uma cobertura intensiva ou não, mas ainda assim, independentemente disto, as temperaturas são estas, isso significa que a cobertura verde permite-me reduzir a radiação solar, que em Portugal, Sul, Espanha, Sul de Espanha, Grécia, Itália, estamos todos no mesmo pacote, e é o pacote de países que têm mais necessidade de energia para arrefecer do que para aquecer. Nós confundimos as coisas. É mais para arrefecer. Nós temos um excesso de ganhos de energia, que a nossa arquitetura, ao replicar uma arquitetura do norte da Europa, traz consigo o problema de excesso de ganhos de energia no verão. Então necessitamos de energia para arrefecer, para atingir a tal temperatura de conforto, 18, 21 graus. A cobertura verde resolve grande parte dos problemas, reduz-me a radiação solar direta, que no Sol, no nosso país é quase vertical e, portanto, é mais incidente na cobertura, onde há mais ganhos de calor, reduz-me a temperatura superficial da cobertura e reduz-me os ganhos de temperatura para o interior. Ora, isto é sempre a ganhar. O que é que eu ganho? Ganho que precise de dimensionar em menor espessura o isolamento térmico, permite-me aliviar a carga estrutural do betão, em termos de custos de manutenção são exatamente os mesmos, ou menores, permite-me reduzir, aumentar o isolamento ao ruído aéreo, portanto a entrada do ruído pela cobertura e todas as características já que aqui falaram, mas que incidem diretamente no conforto térmico, porque eu posso tirar partido da inércia térmica do solo e a inércia térmica das várias layers que compõem esta minha cobertura verde. A partir do momento em que eu ganho menos e perco menos pela cobertura, que é onde é mais significativa no nosso clima, estou mais próxima de ter menos necessidades em quilowatt-hora de energia para aquecer e arrefecer. Portanto, isto é uma conta muito simples que se traduz em eficiência energética. E que falamos nas coberturas como falamos nas fachadas, onde a insolação de Coimbra para baixo é muito elevada a sul, e isto seria um exercício muito simples, mas fazendo este reverso, como uma medida passiva, pensar de raiz neste exercício. Portanto, eu diria que só temos a ganhar. Ao contrário do cliente da Aline, só teríamos a ganhar. Deixamos de o ouvir, Luís. Pois está sem som. Culpa minha, estava sem som. Eu estava a dizer que uma parte importante do roteiro nacional para as alterações climáticas, 2050, é uma aposta no isolamento térmico dos edifícios. As coberturas verdes, os processos naturais, estão ou não a ser levados em conta nessa aposta? São diretivas, portanto já está legislado com o decreto 101D de 2019, que entrará em vigor a partir do dia 1 de junho, é vigorar e é sério, e a doer, como eu costumo dizer. Eu percebo pelos meus formandos que grande parte dos arquitetos ainda não estão ligeiramente distraídos, porque a eficiência energética e a qualidade do ar interior
foi implementado em Portugal em 2008, mas com uma forma muito reativa e não proativa, não fez efetivamente, não gerou uma transformação no ato da profissão do arquiteto, o desenho de arquitetura, é qualquer coisa que aparece com uma adição no final, o certificado energético que classifica, e não está a ser tomado, na minha opinião, com a devida, não está a ser dada a devida importância. E, portanto, nós reagimos desta forma, ou antes, Bruxelas reage desta forma, portanto, vai ser imposto pela legislação que os arquitetos têm, de facto, de mudar o desenho. Se não mudarem o desenho, a contrapartida, ou o resultado final, serão coberturas fotovoltaicas, e é um exercício de engenharia que eu particularmente, o meu ateliê, tentamos fugir, a não ser, portanto, o chamado NERLI, Zero Energy Building, é as necessidades que eu necessito, que são poucas, ou eu projeto para que sejam poucas, então que venham daí, mas tudo o resto que resulte do desenho, e é perfeitamente possível, não é? Nós temos casas no Alasca desenhadas de uma forma passiva, prescindindo de sistemas de aquecimento e arrefecimento, altamente eficientes. Portanto, se no Alasca conseguimos, não há razão para em Portugal não conseguirmos este exercício. Penso que sim, a legislação que saiu agora e as portarias que estão para sair por estes dias serão neste sentido de balizar muito mais, limitar muito mais as ditas necessidades de energia e, portanto, tem que haver uma mudança, tem que haver um exercício de mudança para os próximos anos, neste sentido e no sentido de descarbonizar os edifícios. Portanto, o roteiro nacional vem no sentido, o roteiro da neutralidade carbónica vem no sentido de se ajustar nacionalmente a impor medidas que serão um pouco severas e que implicarão mudanças, sim. Muito bem. Eu também, se me permitem, é só acrescentar já que estamos a falar nesta questão dos edifícios, eu acho que a vegetação envolvente é fundamental que exista e que esteja de alguma maneira integrada no próprio projeto, porque às vezes, pronto, é evidente que é difícil se conseguirmos um aporte positivo nesse sentido, com a vegetação e com árvores em geral também temos esse benefício acrescido. No verão, isso é só à parte, a folha é o sistema que nos permite uma melhor reflexão da energia. Nós com 32 graus não há produção fotossintética, os tomas estão fechados, mas a folha simplesmente reflete no infravermelho e a folha não aquece, mas não é por um processo de evapotranspiração. Não aquece porque perde energia no infravermelho próximo. Agora também é mais uma chega, e mais esta questão, eu volto a insistir na questão do excesso de impermeabilização, porque eu acho que confundimos muito a área verde com a área de projeção da copa. Uma área verde tem que ser uma área permeável e nota-se que há também a tendência de metermos da introdução de materiais, às vezes como aquelas resinas, que são hipoteticamente permeáveis, mas a observação e a vida mostra-nos que não é verdade. De facto, o termos sistemas mais próximos da natureza, acho que só ganhamos todos com isto. E neste aspecto da descarbonização, não nos podemos esquecer que nós fazemos muitos e a quantidade de resíduos domésticos tem vindo sempre a aumentar. Nós em 10 anos passamos de 400 kg de resíduos habitante ano para 520, ou coisa do género, e lançamos muitos resíduos que podem ser reaproveitados. A questão da compostagem, nós estamos agora envolvidos em projetos comunitários relacionados com a compostagem, onde a pessoa pode aprender e pode perceber com gestos muito simples que a coisa funciona bem. E eu só me envolvi neste projeto por uma coisa muito simples, na questão da formação. Parece estranho, mas nós fizemos há pouco tempo um workshop ali nos Jardins de São Bento e vamos fazer agora na Figueira da Foz. Eu envolvi neste projeto da formação relativa à compostagem por causa das minhocas.
introduzimos o processo da vermicompostagem e para as pessoas perceberem que, de facto, o solo tem que ter vida. E se a gente virmos ali a minhoca a trabalhar e que há aquela repulsa habitual, pá, agora estas minhocas e tal, aqui a chatear, coisa tão nojenta, não sei o quê, mas é este distanciamento que a gente vê da natureza. Nós temos uma população cada vez mais urbana, mas por outro lado muito distanciada e a não perceber muito bem a importância e a nossa ligação que nós temos que ter à terra. Deixamos de mexer na terra, tão simples quanto isso. As pessoas têm repulsa em mexer na terra, então temos que ter tudo muito limpinho, porque aquilo sujo é uma chatice, pá. Depois tem insetos, depois tem pássaros que andam sempre ali a fazer não sei o quê, e depois são as minhocas que são nojentas, mas a gente tem que mexer nas minhocas, senão não percebemos, senão não conseguimos entender o que é que se passa, não é? Algumas autarquias já vão começar em breve a fazer recolha seletiva de resíduos orgânicos, o que, apesar de tudo, parece... Pois, mas para uma coisa, mas não é a autarquia que tem que o fazer, nós temos é que envolver as pessoas, porque não é, pronto, a gente mete lá o resíduo, eles resolvem o problema, não, aquilo tem que começar em casa, em perceber que se pusermos a casca de banana mais partida, que é um gesto simples, mas se o composto for um bocadinho mais partido, já estamos a contribuir um bocadinho para o processo, e depois a pessoa consegue ir buscar alguma coisa. Depois vai buscar o composto transformado e sente que faz parte ali do pouco da solução. Vai ganhar, em vez de gastar o dinheiro para os vasos em terra que alguém fez, está ali a contribuir para fazer alguma coisa. As pessoas têm que fazer parte do modelo, senão é mais uma solução que entrega lutos. Não é? Eu gostava só de voltar agora às árvores por causa de uma questão que, por acaso, nós temos seguido na visão. Tem havido muitas queixas sobre podas radicais nas cidades, isto norte a sul, e na verdade nós pedimos aos nossos leitores que nos enviassem fotos. Nós recebemos bem mais de 200 imagens de todo o país, das ilhas. Queria perguntar, não sei quem é que se quer chegar à frente, porque é que isto acontece, se isto tecnicamente é bem feito, se é realmente exagerado, se as pessoas têm ou não razão para estar zangadas com isto. Sim, vamos lá ver. Nós ouvimos muitas vezes a frase de que as árvores não precisam de ser podadas. Na verdade, no espaço natural, as árvores não precisam de ser podadas, mas no espaço urbano nós necessitamos que elas sejam podadas. Por razões práticas, por coabitar com os imensos constrangimentos urbanos, não é? Nós necessitamos que as árvores sejam podadas para podermos coabitar com elas no espaço que temos, por razões de segurança, não é? Pelo risco que envolvem para pessoas e bens, e até por razões estéticas, não é? Porque as árvores são elementos da paisagem urbana e a paisagem urbana é moldada por nós, e por isso nós vemos inclusivamente que a condução das árvores é muito influenciada pela cultura. Nós vemos as árvores nos países anglo-saxónicos que são conduzidas no porte natural e, por exemplo, nos países como a França, que há uma tradição de condicionamento, de topiária, não é? Bom, portanto, há razões pelas quais as árvores são podadas no espaço urbano, não é? Portanto, agora, o que é importante, e são esses erros que são cometidos quando se fazem esse tipo de podas. Eu nem gosto de chamar poda, porque a poda é uma arte, e o que nós estamos a falar nestas fotografias que lhes chegam são rolagens, são podas radicais, pronto, a expressão poda não é de todo adequada. As árvores ficam esqueletos, parecem esqueletos, não tem uma folha, não fica uma folha. Exatamente. O que é importante quando nós olhamos para as árvores e tomamos consciência de que precisamos de as podar para resolver os problemas que falei? A primeira coisa é ler a árvore. Ler a árvore, olhar para a árvore e verificar se ela tem problemas sanitários, se efetivamente tem ramos secos perigosos ou ramos desequilibrados,
não é? Qual é o modelo de condução que ela tem trazido, que lhe tem imposto? Primeira questão, de facto, ler a árvore. Depois ler a envolvência. É completamente diferente eu ter uma árvore num jardim, num parque, ou ter num arruamento apertado, ou ter à margem de uma estrada. E, portanto, depois de ler a árvore, de ver o que é que ela efetivamente precisa, de ver a envolvência, nós temos que preconizar, que definir um modelo de condução. Portanto, o modelo de condução, esta árvore pode ser conduzida em porte natural, mais livre, tem que ser condicionada, como falou a Ana Júlia há pouco, que até estão, apesar de reconhecermos que as árvores maiores são as que prestam mais serviços, muitas vezes temos de escolher espécies de menor crescimento, porque os espaços são confinados, e depois isto também pode ser com o modelo de condução. Portanto, se elas estão em espaços confinados, nós podemos ter que as condicionar, fazer podas mais regulares. O que é importante nós temos noção é acabar com as podas só porque sim. Só porque é a época da poda, tem que ser podadas, as árvores têm que ser tratadas. Não. Nós temos que olhar para elas e ver se realmente nós precisamos que elas sejam podadas. Depois, acabar com as podas de modelo único. Portanto, nós vemos em determinadas autarquias que as pessoas que fazem este tipo de trabalho sabem podar de uma determinada maneira. Seja uma árvore, de facto, numa zona, numa localização com montes de constrangimentos, que tem que ser, de facto, conduzida em porte condicionado, seja a árvore num parque, tratam da mesma maneira, rebaixam-na, sem qualquer necessidade. Portanto, temos que acabar com o modelo único de condução. E finalmente, banir completamente essas rolagens, que não são podas e que de facto, são um completo absurdo, porque de facto danificam irreversivelmente as árvores, não é? Bom, e para isso, para terminar essa questão muito rapidamente, da necessidade de nós termos profissionais habilitados para fazer isso. Eu, para instalar a energia elétrica em minha casa, tenho que ter um eletricista certificado para a canalização, para uma cobertura, para instalar os tais painéis fotovoltaicos. Porquê que para tratar das árvores não tenho que ter um profissional devidamente certificado? E haver, de facto, um código de boas práticas que seja, digamos, criado e difundido por todo o país. É isso. Muito bem, não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa, já chegámos ao fim do nosso tempo. Só para terminar, acho que é importante reter que, de facto, os espaços verdes fazem falta nas cidades e que manter as existentes quando saudáveis, que é muito mais importante do que substituí-las. Isto também será uma forma de economia, não é? Porque vamos contribuir para a saúde pública. E depois outra questão, só que eu gosto sempre de lembrar e que as pessoas muitas vezes não se esquecem, nós temos os jardins da Gulbenkian, que já existem há muitos anos e muitos deles são feitos em cobertura verde e funcionam e estão lá e contribuem com certeza para um melhor ambiente, pelo menos naquelas redondezas. Carolina, obrigado também aos outros oradores e obrigado por terem estado connosco. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigado. Obrigada.